aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos entender o porquê dos fãs estarem meio que irritados com Miley Cyrus após a entrevista que ela deu para a Vogue UK. Ela foi bem sincerona e muita gente meio que não estava preparada para receber as falas dela. E hoje a gente vai discutir isso e vamos discutir também um pouquinho do que os fãs estão sentindo em relação a isso. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, eu também lancei a loja de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo que você vai ser redirecionado e conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra. Gente, a reputação de uma estrela de TV que Miley teve, né, que ela colocou aí no imaginário de muitas pessoas, meio que quebrou com o que a carreira dela foi se desenvolvendo. E é óbvio que algumas pessoas até hoje tinham uma percepção diferente de quem era a Miley, baseado na carreira dela. Só que depois dessa entrevista que ela deu para a Vogue UK, comentando sobre a nova era musical Endless Summer Vacation, assim como também comentando sobre detalhes da sua vida que machucaram ela, deixou de certa forma os fãs bem assim irritados, porque eles não esperavam que ela fosse ter esse desdém por alguns momentos tão importantes da carreira dela. Bom, a primeira coisa que a gente vai discutir é sobre Flowers e as falas relacionadas a isso. Ela foi bem sincerona sobre o sucesso dessa música, que simplesmente se tornou a música mais importante de 2023, e eu acredito sim que ela possa concorrer a um Grammy com essa canção, sem dúvida. Miley começa dizendo: eu estava tipo, posso ser número 1 agora, mas o número 2 está chegando. Muitas manchetes disseram pra mim, este é o momento dela, e eu fico tipo, é exatamente isso, um momento. Ele vai acabar. Eu já sabia que Flowers seria um sucesso, mas não que permaneceria tanto tempo nas paradas. Ela ainda afirma, todos nós precisamos ser mais honestos sobre o falso deus do sucesso, até mesmo estrelas pop. Isso é muito forte, por quê? Porque o sucesso é uma das coisas que as pessoas mais querem na vida delas. E ter uma artista como Miley Cyrus, que já viveu diversos tipos de sucesso diferente, meio que falando isso sobre a música mais importante da carreira dela, que foi Flowers, é bem desdém sim, e eu entendo a reação dos fãs em relação a isso, mas eu também entendo o lado dela, porque ela quer mostrar pra gente que isso simplesmente é um efeito glamuroso e não algo tipo assim que muda a nossa vida num ponto de fazer tudo parar só pra gente viver aquele sucesso. Ela quer dizer que isso daí também gera coisas ruins. Comentando sobre o lançamento do álbum Endless Summer Vacation, a Miley também disse: eu não quero saber das posições que esse álbum teve nos charts. Alguém poderia me dizer, este seria o número do álbum se você tivesse feito isso, ou se você tivesse feito aquilo. Eu já vendi a minha alma antes, eu já estive no Jardim do Éden e comi a maçã, mas eu nunca me senti bem. E a gente sabe que o Endless Summer Vacation foi um dos álbuns com melhor estreia numa semana de 2023, mas também foi pauta de discussão nas redes, porque as pessoas pareciam que só sabiam falar disso, e a Miley não queria saber desse tipo de coisa, ela queria mesmo saber o que as pessoas estavam achando do conteúdo no final das contas. E já vamos chegar nisso daí, que ela também se demonstrou um pouco frustrada pelas reações das pessoas. Porém, um momento núcleo da entrevista foi quando ela refletiu a carreira dela em 2013, assim como a era Bangers, que foi a era musical dela que mais fez ela se tornar Miley Cyrus. Pra quem não sabe disso, essa era foi fundamental para desvincular ela daquela imagem de artista da Disney, para desvincular ela da Hannah Montana. E ela mesma admite isso na entrevista, só que ela também admite que sofreu fazendo muito isso. Ela comenta: agora que eu tenho 30 anos, não estou mais preocupada em buscar atenção. Naquela época, eu queria realmente me separar
separar da Hannah Montana. Quando você tem 20 ou 21 anos, tem bastante coisa que você meio que tem que provar. Eu não sou meus pais, eu sou quem eu sou. Carreguei muita culpa e vergonha em torno de mim mesma por anos, por conta das controvérsias e chateação que realmente causei. Agora que sou adulta, perceba como fui duramente julgada e nunca julgaria uma pessoa como julgaram eu mesma naquela época, ainda assim uma criança. Isso aqui causa uma reflexão muito grande pra gente, porque outras artistas pop que também eram bem jovens e que se renderam a certas coisas da indústria para conseguir se provar também foram muito julgados. E as pessoas não se colocam no lugar dessas pessoas para entender o que elas estão fazendo ali no final das contas. Também é um ponto pra gente pensar. Agora, sobre turnês, é algo que eu ainda vou fazer um vídeo aqui no canal. Por quê? Porque eu não acredito numa pessoa que fala que fazer turnê é bom, principalmente por conta da escala de horários. É extremamente exaustivo, a gente sabe que algumas pessoas têm uma disposição melhor para lidar com agendas, mas a maioria das pessoas não consegue fazer isso tão bem. E a Miley é uma delas. Essa semana nós tivemos algumas pessoas revelando que odeia fazer turnê, por exemplo, como a Anitta, que revelou isso no Podelas. Outra pessoa que já havia revelado no passado foi a própria Nelly Furtado, que ela teve um colapso fazendo turnê. A gente pode citar o Michael Jackson, que disse que odeia fazer turnê e que uma vida inteira tinha que fingir que adorava fazer turnê simplesmente porque mandavam ele fazer isso. Então são esses detalhes que a gente esquece. Ela comentou: eu refleti muito se quero ou não entrar em turnê novamente após o meu último grande show, que foi a Bangers Tour em 2014. Quero viver minha vida para o prazer ou realização de outra pessoa que não seja a minha? Acho que não. Isso foi pesado porque pode ser que nós não tenhamos uma nova turnê da Miley tão cedo. E muitas pessoas achavam que ela poderia fazer uma, principalmente levando em consideração que o sucesso da Bangers Tour foi algo fenomenal, né? Ela chegou a fazer essa turnê Attention aqui pela América do Sul, mas foi uma turnê de festivais, um outro tipo de proposta, mas assim, ela quis dizer mesmo em relação a uma turnê que tem uma escala como foi a Bangers Tour. Eu acho que isso é bom a gente também dar ênfase. Ela ainda comenta sobre o relacionamento com fãs dizendo: eu não me sinto muito à vontade em performar para centenas de pessoas. Não sinto conexão, não sinto segurança, não é algo natural. É muito solitário para mim, porque você está na frente de 100 mil pessoas e está sinceramente sozinho. Isso também pesou pra caramba, porque ficou parecendo que ela não gostava dos próprios fãs, que ela tinha um desdém pelos fãs. Só que eu acho que vocês têm que interpretar melhor o que ela disse também, porque ela não quis dizer que ela odeia os fãs. Na verdade, ela quis dizer que prefere tá com um público menor, onde ela consegue interagir muito mais e fazer um show que ela se conecte com as pessoas e sinta aquilo, do que simplesmente cantar músicas para uma multidão que só vai cantar junto. Ela meio que precisa de um contato mais humanizado nisso daí, e a gente não se bota no lugar da artista. A Miley ainda destacou para a revista, afirmando que a sua saúde mental e física nos últimos anos melhorou muito por ela ter se afastado um pouco dos holofotes. Ela comentou: hoje eu coloco muito mais a minha saúde mental e física antes de qualquer salário. E isso justificaria o porquê dela não ter feito promoções, né, gente? Provavelmente ela não tá na melhor situação mental dela para fazer uma divulgação como muita gente queria que ela fizesse. E a gente sabe que não adianta nada só você ir lá cantar a música, como ela mesma disse aqui. Se ela não se sente conectada, ela só vai estar cumprindo um contrato. Ela volta a falar do disco Endless Summer Vacation e diz que odeia a ideia das pessoas resumirem o álbum ao seu relacionamento com Liam Hemsworth, mas que não apagaria essa história também. Ela disse que se vê de certa forma como uma romancista escrevendo fábulas, mas que as pessoas sempre relacionam tudo a ele e não entendem que ela tá falando de uma coisa muito mais plural, mas que também ela não apaga essa história, porque sim, ela se influenciou de certa forma em coisas que ela viveu com ele para escrever o álbum. Ela disse que desenvolveu dor e inflamação crônica, algo que sempre deixa ela para baixo. Isso seria o motivo dela ter sumido após o lançamento do Endless Summer Vacation e o porquê dela ter se ausentado dos holofotes, assim como também das redes sociais. Miley também diz que quer lançar músicas apenas que falem sobre como a sua vida real é boa. Ela ainda
comenta: como fui parar no padrão fodido de uma artista que faz músicas para pista de dança e festas? Eu fiquei tipo, eu estou sóbria há 2 anos, não é esse tipo de coisa que eu tenho gastado meu tempo. Por que vou falar disso? No final das contas, ela afirma que vai lançar uma nova música muito em breve e cantarola um trecho ali pra gente. Provavelmente deve ser uma música ou do Deluxe Edition do Endless Summer Vacation ou do parte 2 do álbum, que a gente sabe que pode estar a caminho também, principalmente porque sabemos que ela gravou mais de 30 músicas para esse projeto e a gente só recebeu algumas dessas músicas. Então, qual é a nossa conclusão dessa entrevista da Vogue? É uma entrevista controversa, é uma entrevista que levanta a interpretação dos fãs em diversos caminhos diferentes e não tem como a gente culpar os fãs também, né? As pessoas têm o direito de se sentir frustradas. Tudo bem que muitas vezes os fãs colocam a expectativa na pessoa e pintam a pessoa de dourado, sendo que a pessoa não é todo aquele dourado, e acabam se quebrando por isso. Mas é importante a gente também entender o lado da artista nessa história toda, entender o que ela tá querendo dizer pra gente, que ela é um ser humano, ela não é um robô que simplesmente vai produzir coisas para agradar as pessoas. Ela tem que se agradar primeiro antes de qualquer coisa, principalmente depois dos seus 30. Então, assim, comenta aqui qual a sua opinião sobre a entrevista da Miley, que eu quero saber o que você tem pra dizer. Fechado? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!